Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus, inicialmente, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 7. Esse texto que vamos ler está registrado tanto em Marcos quanto em Mateus, mas em virtude de detalhes que enriquecem a compreensão, pontuados aqui em Marcos, eu gostaria de ler ambos os textos para uma compreensão melhor do assunto. Então, inicialmente, Marcos capítulo 7, 24 a 30, está escrito: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Agora, Mateus, capítulo 15, versos 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém. Irmãos amados, eu quero tributar às mães aqui presentes nossas efusivas e sinceras homenagens pelo seu dia, e dizer que se você ainda não é mãe, com a graça de Deus há de ser, e lembrando as palavras de Agostinho de Hipona, você deve educar seu filho ou seus filhos 20 anos antes deles nascerem. Então, as meninas aí, sintam-se mães, preparem-se para sê-lo, e comecem a imaginar isso, que a educação de seus filhos que hão de vir, já começou. Aqui encontramos uma mãe, e diz o texto de Marcos, que esta mãe está aos pés do Salvador. E o que leva esta mãe aos pés do Salvador é um problema enorme que atinge a sua filha. Porque o que atinge os filhos, atinge as mães, atinge os pais. E muitas vezes, as dores, as lutas, as lágrimas, as aflições, os dramas, os problemas, as circunstâncias que atingem nossos filhos, atinge a nós também. E isto leva esta mulher aos pés do Salvador. E esta mãe se derrama aos pés de Jesus, clamando pela sua filha. E ela insiste com Jesus. E ela vence vários obstáculos
conclamando misericórdia, suplicando benignidade. E quando ela se levanta, a vitória já está desfraudada. Alguém já disse com razão, e é um lema conhecido no Brasil todo, que mães de joelhos são filhos de pé. Este é um exemplo. Então, examine comigo, observe comigo algumas lições dessa mulher. Primeiro, uma mãe aos pés do Salvador é uma mãe que tem discernimento do que está acontecendo com seus filhos. Pelo artigo definido de ambos os relatos, a impressão que eu tenho é que era filha única. E à luz de Marcos, que usa no diminutivo, minha filhinha ou filhinha, dá a minha impressão que era uma menina ainda na infância. E ela discerne o problema que atinge a sua filha, se você pode ver isso comigo no verso 22. Tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Esta mãe começa a entender que o problema que atinge a sua filha não é um problema conjuntural, não é um problema social, não é um problema econômico, não é carência de coisas do aqui e do agora, não é porque mora num bairro violento, porque mora numa região de risco, não é porque as amizades que estão perto da sua filha são perigosas. Ela entende que a sua filha está dominada por um poder maligno, destruidor, que precisa de urgentemente ser tratada, ser liberta, ser restaurada, e ninguém mais pode fazer isso a não ser o próprio Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, mãe, você pai, que é fundamental nós termos discernimento de quais são os problemas que atingem os nossos filhos. Não apenas problemas conjunturais, problemas de ordem política, econômica, social, da sociedade decadente que estamos vivendo, mas há problemas maiores, que a educação não resolve, que o dinheiro não resolve, que morar numa casa mais segura não resolve, que ir para um lugar onde você tem segurança, está blindado das vicissitudes da vida, não resolve. Nós precisamos discernir isso. O que é que está acontecendo com os nossos filhos? Que poder quer atingi-los, alcançá-los, escravizá-los e dominá-los? Segundo, essa mãe discerne a solução do problema que atinge a sua filha. O próprio verso 22, somos informados que esta mulher cananeia, que viera daquelas regiões de Tiro e Sidom, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Note que ela não vai às autoridades de Tiro e Sidom, ela não vai a uma autoridade policial de Tiro e Sidom, ela não procura nesse momento nenhum recurso médico, psicológico para sua filha. Ela entende que o que atinge a sua filha é algo espiritual, e ela entende que não há outra saída para resolver o problema da sua filha, senão recorrer àquele que ela entende ser o Messias, o filho de Davi. E se você perceber, no verso 25, ela o chama de Senhor. E se você notar, ela se prostra e ela se ajoelha e ela o adora, porque o versículo número 23 diz: ele, porém, não lhe respondeu palavra, os seus discípulos aproximando-se rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Você percebe que ela clama, que depois ela vem atrás, clamando. Marcos nos diz que ela se prostra aos pés do Senhor. Primeiro ela clama, depois ela vem atrás, depois ela se prostra. Há uma intensidade progressiva na atitude dessa mãe buscar a Jesus. Ela o chama de filho de Davi, depois ela reconhece que esse filho de Davi é Senhor. Ela vai a Jesus.
Eu quero encorajar você, mãe, você, pai, que está aqui hoje, a clamar a Jesus em favor da sua casa, em favor da sua família. Sua família precisa muito mais do que de uma casa melhor, de um carro mais novo, de um salário melhor, de mais sucesso nos empreendimentos estudantis, de mais sucesso na carreira profissional. A maior necessidade dos nossos filhos é de Deus. A maior necessidade dos nossos filhos é serem libertos, é serem perdoados, é serem salvos, e nós não temos outro a quem recorrer a não ser o próprio Senhor Jesus. Mas em segundo lugar, irmãos, essa mãe, uma mãe que está aos pés do Salvador, e ela transforma a necessidade em adoração. Veja comigo o verso de número 22. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E nós lemos em Marcos capítulo 7, que ela se prostra e ela adora. Ela está aflita, ela precisa de ajuda, ela não se conforma em ver sua filha sendo destruída. A sua dor a leva a Jesus, o seu sofrimento pavimenta o caminho dela do seu encontro com Deus. E aquela necessidade que ela tem, embora estrangeira, embora de uma origem pagã, embora vivendo numa cultura politeísta, embora vivendo cercada de sincretismo, ela escuta falar de Jesus, ela sabe o poder de Jesus, ela já ouviu falar de como Jesus cura, como Jesus liberta, como Jesus transforma, como Jesus perdoa, como Jesus traz esperança, e ela vai clamando, e ela vai atrás clamando, e ela insiste em clamar, depois ela se prostra e adora. Ela transforma o problema dela numa oportunidade de adoração ao Rei da Glória, ao Libertador, ao Senhor Jesus Cristo. Mas notem comigo ainda, seu clamor foi com um senso de urgência, porque o verso 22 deixa isso claro. Essa mulher cananeia viera das regiões de Tiro e Sidom, e ela clamava. Ela não clamou, ela clamava. A ideia do texto na língua original é de que ela clamava e continuava a clamar, e tornava a clamar, e clamava de novo, e vinha clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Isso significa senso de urgência. Senso de urgência. É claro que nós jamais poderíamos, numa situação tão grave quanto essa, uma filhinha horrivelmente endemoniada, porque endemoniado já é um negócio horrível, mas ela quer traçar um quadro tão grave, tão tétrico, que ela diz: ela está horrivelmente endemoniada. Eu não sei que contexto a Bíblia descreve, mas Marcos diz que quando o demônio a deixou, e quando ela volta para casa e vê a menina liberta, a menina está na cama. Dá-nos a impressão que aquela menina estava doente, frágil, fraca, debilitada, que todas as energias, toda a saúde, todo o vigor dessa menina foi sugado, foi arrancado, foi tirado dela, que o demônio que estava dentro dela a castigava, a afligia, a atormentava, arrebentando com as suas emoções, com o seu corpo, com o seu vigor. E então diz a Bíblia que esta mãe não pode chegar a Jesus num quadro tão horrível quanto este, de maneira displicente. É preciso orar pelos nossos filhos, mas orar com empenho, orar com urgência, orar com senso de urgência na voz, na alma e no coração. É com esse senso que esta mãe chega para clamar em favor da sua filha. Ela não tem tempo a perder, até porque Jesus nunca mais passaria por aquela mesma região, ou ela aproveitava esse momento, ou não teria mais possibilidade de buscar socorro. Terceiro, olha comigo o versículo 22, o clamor dela é cheio de empatia, porque notem em verso 22, filho de Davi, tem compaixão de mim. Só que ela não está pedindo para ela está pedindo para a filha,
E aqui eu acho algo tão sublime, porque esta mãe faz do problema da filha o seu problema, da dor da filha a sua dor, do drama da filha o seu drama, da necessidade da sua filha a sua necessidade. Ela não chega para Jesus dizendo: Senhor, tem compaixão da minha filha, tem misericórdia da minha filha. Ela não faz isso. Senhor, tem compaixão de mim. É com esse envolvimento empático é que esta mãe procura Jesus. E eu quero fazer essa pergunta aqui para as mães: você tem colocado a causa dos seus filhos na presença de Deus como a sua própria causa? As dores de seus filhos são as suas dores? As lágrimas de seus filhos são as suas lágrimas? Os dramas que atingem seus filhos pesam também no seu coração? Eu estava ouvindo uma mensagem essa semana de uma mulher que teve 18 filhos. Alguns biógrafos dizem que são 19, eu fico na dúvida se são 18 ou 19 mesmo. Mas essa mulher, que era casada com um pastor, e eu fico imaginando um pastor com 19 filhos, ou 18, já tinha uma congregação na sua própria casa, né? Já podia plantar uma igreja, já começando uma boa igreja. E o marido, o pastor, ele não era muito controlado financeiramente, também puderas, né? Com tanta criança em casa. E essa mãe, ela se destaca por um ponto. As coisas aconteciam muito rigorosamente dentro da agenda na casa dela. Tarefas, agendas específicas. E nessa agenda desta mãe, 1 hora por dia, ela trancava o quarto. E nenhum filho tinha liberdade de bater a porta naquele momento. Todos eles sabiam que ela estava de joelhos, orando por eles. Mas também essa mãe tirava um dia, 1 hora, melhor dizendo, em cada semana, para orar especificamente por cada um desses filhos. Um dia, essa casa onde moravam com tanta criança, pegou fogo. E um dos filhos acorda e vê a casa começando a incendiar, dá o alarme, e eles conseguem sair, e quando saem, tanta criança, descobriram que um ficou para trás. Eu não sei, vocês que têm mães, se vocês têm vários filhos, já percebeu quando a mãe quer chamar um filho, ela chama todos os outros nomes, você é o último? Porque não dá para lembrar. Quando saíram, lembraram que um ficou para trás. Só que não conseguiu, a casa estava muito incendiada. Um desespero enorme. E aí se aproxima alguém para ajudar e consegue subir no ombro do pai, daquela criança que estava lá no meio das chamas, e conseguem, com muito esforço, arrebatar a criança. Quando arrebata a criança, aquela mãe disse: este é um tição tirado do fogo. Numa linguagem bíblica, lá de Zacarias. E esse menino que foi um tição tirado do fogo, era exatamente João Wesley. Essa mãe era Susana Wesley. O homem que criou o metodismo, o homem que promove pela graça de Deus, é instrumento nas mãos de Deus para o grande avivamento da Inglaterra, o homem que influencia a formação da Nova Inglaterra, Estados Unidos. E esta mãe deu ao mundo esse homem, João Wesley, seu irmão Carlos Wesley, que foi um dos maiores compositores, que chegou a compor cerca de 8.000 hinos. Uma mãe aos pés do Salvador. É uma mãe que abençoa a sua casa e que influencia o mundo. Mas notem comigo
Terceiro lugar, uma mãe aos pés do Salvador, ela está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver sua filha salva. Olha aí comigo a postura desta mulher. Vamos ver. Primeiro, versículo 23, diante do clamor dela, está escrito assim: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Tem hora que a coisa mais angustiante para você, mãe, que ora, é orar e não escutar a resposta. É Deus ficar em silêncio. É você orar e não ver resultado. Ou você orar e ver o problema se agravando. Esta semana, uma mãe me ligou, conversando comigo, e disse: pastor, enquanto meu filho não chega, e ele via de regra chega em casa 5 da manhã, 6 da manhã, eu não consigo dormir. Eu passo a noite acordada de joelhos, orando. E ela me disse: sabe qual é a minha angústia? Que eu estou fazendo isso há anos, e eu não estou vendo o sinal da resposta. Jesus não lhe disse palavra. Esse foi o primeiro problema que esta mãe enfrenta, o silêncio de Jesus. Segundo problema que esta mãe enfrenta, está no verso 23 ainda, é a postura dos discípulos. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Eles não disseram: atende-a, porque já vem clamando há muito tempo. Despede-a. Ela está incomodando, ela está atrapalhando. Vamos descartá-la. Vamos nos desvencilhar dela. Às vezes, um dos grandes dramas que você pode enfrentar na luta pelos seus filhos é que as pessoas que deveriam estar ajudando você, encorajando você, estendendo a mão para você, estão querendo descartar você. Parece que você é um estorvo, um incômodo, parece que você está atrapalhando. Mas se você tem uma causa, e uma causa urgente, você não pode retroceder, você não pode desistir de seus filhos. Terceiro problema que ela enfrenta, está no versículo 24, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É como se Jesus está dizendo o seguinte: olha, você ainda não está na minha agenda, eu tenho outras prioridades, eu tenho outras demandas, eu tenho uma agenda traçada e eu vou cumprir essa agenda, e você não faz parte dela. Fui enviada às ovelhas perdidas de Israel. Mas essa mãe não desiste. Olha o versículo 25, ela porém veio e o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ela não tem milindres. Ela poderia sair dali praguejando, ela podia sair dali reclamando, ela podia sair dali trazendo palavras até de revolta. Mas em vez de ela sair machucada, ferida, melindrada, ela avança ainda mais no seu propósito e se prostra aos pés do Salvador. Ela insiste, ela não desiste. Mas o que é que ela enfrenta mais? Talvez na nossa cultura, um insulto. Verso 26, então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas o verso 27 diz: ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela se humilha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus dá esse tratamento a esta mulher, e parece-nos que é um tratamento duro demais, seco demais, preconceituoso demais, alienador demais. Não é que Jesus é insensível, não é que Jesus é preconceituoso, não é que Jesus não tem interesse nessa mulher, não é que Jesus não tem compaixão dessa mulher, não é que Jesus não envolve essa mulher na sua agenda, é porque Ele está tratando dessa mulher antes de resolver o seu problema.
Você, mãe, quando se põe de joelhos pelos seus filhos, e Deus nem sempre atende na hora que você clama, do jeito que você quer, na pressa que você tem, é que Ele está trabalhando na sua vida. Mas a sua causa está acesa no coração de Jesus. Você percebe que, às vezes, essa espécie de demora de Jesus é muito pedagógica. Foi o que Deus fez com Abraão, prometendo-lhe um filho, e ele espera 25 anos para esse filho nascer, e esse filho nasce, e quando esse filho se torna um rapaz, agora Deus chega, agora você vai e sacrifica esse filho lá em Moriá. Parece que Deus está contra Deus, parece que a fé está contra a fé. É porque Deus trata o nosso coração antes de derramar a suprema bênção sobre a nossa cabeça. Foi o que Jesus fez com Marta e Maria, quando mandaram-lhe um recado: está enfermo aquele a quem amas. E ele que podia curar à distância não o fez. E ele que poderia ter vindo no exato momento em que receber o recado, fica mais 2 dias. E ele que aparentemente demonstra uma espécie de insensibilidade com uma necessidade urgente, mas a demora dele é pedagógica. O silêncio dele é pedagógico. Essa mulher continua insistindo. E agora vamos ver o último ponto. Uma mãe aos pés do Salvador triunfa pela fé e toma posse da vitória de seus filhos. Olha comigo o versículo 28, por gentileza. Você pode ler comigo esse verso 28, vamos juntos? Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Jesus elogia a fé daquela mulher. Ó mulher, grande é a tua fé. Alguém já disse que uma pequena fé nos leva ao céu, mas uma grande fé traz o céu a nós. Esta mulher sai dali recompensada, e Jesus diz: pode ir, sua filha já está liberta, sua filha já está curada. E diz a Bíblia, quando ela chega na casa dela, está escrito em Marcos 7, sua filha estava deitada na cama, liberta, curada, restaurada. A Bíblia diz que Deus honrou aquela mulher, porque a fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Fé não é saber que Deus pode, fé é saber que Deus quer. A fé é esse elo que liga a sua impotência com a onipotência divina. Aí você nota comigo no verso 28, que Jesus diz assim: faça-se contigo como queres. O que é que você quer para o seu filho, para a sua filha? Qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto? Qual é o seu desejo? Qual é o seu clamor? Qual é o seu pleito? Qual é a sua súplica? O que é que você espera pelos seus filhos? O que é que você aguarda deles? O que é que você quer ver na vida deles? Que pedido você apresenta hoje a Deus em relação aos seus filhos? É libertação? É cura? É salvação? É enchimento do Espírito? É vida emocional saudável? É relacionamento restaurado dentro de casa? É cura emocional, moral, espiritual? O que é que você quer que Jesus Cristo faça dentro da sua vida, dentro da sua casa, na vida de seus filhos? Ó mulher, seja feito conforme tu queres. Faça-se contigo como queres. Jesus é poderoso para hoje atender o clamor do seu coração, atender ao seu desejo. Insista, persevere,
clame, se humilhe, se prostre, adore, não desista jamais, se Deus é poderoso para conceder a você o que você anseia e deseja. Carlos Studd disse que a fé em Jesus ri das impossibilidades. E Agostinho de Hipona chegou a dizer que fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Eu queria orar com você hoje, nesta manhã. E eu queria encorajar você, mãe, você, pai, a não desistir de orar pelos seus filhos, a lutar pelos seus filhos e a voltar para casa hoje e ver o milagre de Jesus na sua casa, na vida do seu filho e da sua filha. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar. Talvez você, pai, você, mãe, não está conseguindo trazer seu filho, sua filha para a igreja. Talvez você venha para a igreja com o coração pesado, porque você vem, mas seu filho e sua filha não quer vir. Mas nós podemos trazer nossos filhos ao Senhor pela oração. Talvez alguns filhos estão perdidos fora da igreja, ou até perdidos mesmo dentro da igreja. Talvez os filhos estão aqui, mas o coração não está. E nós poderemos ter todo o sucesso na vida, mas se nós perdermos nossos filhos, todo o sucesso são troféus de palha. O maior presente de Deus para nós são os filhos. A herança de Deus para nós são os filhos. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder os filhos? O que adianta ser rico e perder os filhos? O que adianta ter sucesso profissional e perder os filhos? Eu encorajo você, mãe, você, pai, a não desistir de seus filhos, a chorar por eles, a clamar por eles, a jejuar por eles, a perseverar na oração por eles, a se prostrar diante de Deus por eles, para que eles sejam levantados por Deus, restaurados por Deus. Deus abençoa, rogamos-te, a mãe, o pai, o avô, a avó, as famílias aqui presentes. Nesta manhã nós unimos a nossa voz para orar pelos nossos filhos. Eles são teus, herança tua. E nós clamamos a ti, por amor do teu nome, venha ao encontro dos nossos filhos, trazendo para eles libertação, salvação, vida plena em Cristo Jesus. Que eles sejam levantados nessa geração, que toda opressão maligna seja tirada da vida deles, que todos os maus caminhos sejam desviados de diante dos pés deles, que todas as más influências sejam afastadas deles, e que eles sejam guardados por tua poderosa mão, que tu coloques um muro de fogo ao redor deles, que eles sejam, meu Deus, vasos de honra nas tuas mãos, cheios do Espírito Santo, levantados para influenciar esta geração para a glória do teu nome. Que a obra maligna, meu Deus, que tantas vezes tenta grudar na nossa casa, seja desatada em nome de Jesus. Que a luz do teu rosto brilhe na nossa casa, que o poder do Espírito Santo quebre as amarras, opere.
milagres, e que a manifestação do teu poder seja tamanha na nossa casa, que a tua glória encha esta casa, e que a luz do teu rosto banhe sobre nós. Abençoa a tua igreja, abençoa o pai, abençoa a mãe, nesta manhã, encoraja esses pais e essas mães, para se colocarem na brecha em favor dos seus filhos, e a não desistirem, até verem seus filhos sendo levantados como coroas de glória na tua mão, em nome de Jesus, aleluia, amém. Mechanical shadow, the medium whisper, secrets don't follow. Streets empty, ghosts, echoes of tomorrows. Midnight clocks, ticks, lost dreams borrowed. Skyline, fractured moonlight dissected. Cold reflections, memories neglected. Voices calling from digital ocean. Darkness creeping, unnatural motion. Echoes in the void, lost and destroyed. Cold reflections Tasty in the silence we keep, floating like a star, no matter where you are. Eyes so full of shine, hands that intertwine, heartbeats synchronized under twilight skies. Mystic dreams unwind, lost within our mind. All we feel is light in the endless night. Mysteries so deep, where do these visions creep? Whispers of a past, a future meant to last. Maybe dreams unfold, stories yet untold, guiding hearts astray to find a brighter day. Misted dreams.